Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem e atualmente eu trabalho como cuidador. Já expliquei vários vídeos a respeito de como ser um cuidador, como tratar um idoso. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do desabafo de um idoso. Muitos cuidadores já ouviu um desabafo de um idoso. Então, alguns idosos desabafam com o cuidador. Isso daí, depois de um tempo, quando ele pega confiança e carisma com o cuidador. E muitas histórias acabam sendo triste, muito desabafo, é triste. Você fica sem chão só de escutar, fica sem palavras. E se você for ver, acontece com muitos idosos. Então, é por causa desse desabafo, dessas coisas que acontecem, que muitos idosos acabam se apegando muito com o cuidador, com a cuidadora, com a pessoa que está cuidando, com a pessoa que está ao lado dele. Ele vai sentindo confiança, ele começa a desabafar. Às vezes é muito triste. Às vezes você vai ver história de um idoso que trabalhou a vida inteira, lutou e no final ficou sozinho, abandonado, de canto, de escanteio, esquecido. Isso é algumas palavras que eu escutei de alguns idosos. Por que venho com essas palavras? Porque vocês podem escutar isso também. Quando você começar a escutar isso, não tenta remediar na hora. Deixa esse idoso desabafar. Muitas vezes ele está segurando isso há muito tempo para falar para alguém. Quando você vai cortar ele, porque ele está triste falando, ele pode parar e não falar mais. E ficar com aquela mágoa presa. Então deixa ele soltar essa mágoa, deixa ele falar o que ele pensa, deixa ele falar o que ele está pensando, achando naquele momento ali, ó. Se ele falar para você, eu estou me sentindo abandonado, excluído, deixa ele terminar de falar, não corta ele. Isso eu vivo no meu dia a dia. Por isso que eu estou trazendo para você hoje, nesse momento. Quando um idoso for desabafar, você apenas escuta. Se for uma história triste, você escuta. Se for a reclamação de um filho, você escuta, não dá palpite, apenas escute ele. Ele está precisando de alguém para escutar. Não para dar resposta, para querer agradar, para falar que é assim mesmo. Não. Ele quer apenas alguém para escutar o desabafo dele. Por isso que o que eu vou comentar aqui é o quê? O desabafo de um idoso. Muitas vezes é desesperador. Primeira vez que eu escutei um desabafo de um idoso foi numa clínica de repouso. Eu estava fazendo estágio. Cheguei de manhã, começa a parte do banho, começa a dar banho nos idosos. Por quê? Na tarde ia vir um familiar. Eu estava fazendo estágio de final de semana, então acho que era depois do almoço ou antes, eu não me lembro direito. Os familiares iam vir visitar. Aí tinha um idoso lá que estava ajudando ele a se trocar, e ele estava com uma frieira também no pé, eu estava tratando essa frieira dele. Estava limpando, secando, para passar uma pomada. E ele começou a falar. Do nada, falei bom dia, ele não respondeu, perguntei o nome dele, ele não respondeu. Mas mesmo assim continuei conversando com ele o básico.
falando assim, ó, vou pegar essa roupa aqui para pôr no senhor, tudo bem? Mesmo assim ele não respondia, mas eu avisava tudo que eu ia fazer para ele. Comecei a arrumar a cama dele lá, tudo certinho. E ao mesmo tempo eu fiquei do lado dele ali. Era meu estágio, eu estava ali fora de foco ali, estava num canto ali, fazendo meu serviço. Terminei, então continuei ali. Aí ele, do nada ele começou a falar. O que acelera a morte de um idoso é o abandono dos parentes, a falta dos filhos. Como eu já achei estranho, eu fiquei quieto, só fiquei escutando. Aí ele começou a falar. Quando ele foi para lá, fizeram festa, veio muita gente acompanhando ele trazer. Falou que lá era um lugar bom, que tinha gente para ele conversar. Ele ia ser muito bem tratado. Com a empolgação de todo mundo falando, dos outros filhos, do próprio irmão, que pelo menos ele não ia ficar sozinho, tem uma companhia ali, não ia correr o risco de fazer comida sozinha ali, esquecer uma boca de fogão acesa. Preocupação para os filhos, ele não ia dar preocupação para os filhos, porque se escorregasse, caísse, o filho não ia saber o que estava acontecendo. Então, naquela empolgação, ele aceitou. Então foi uma festa. O filho ligava para ele, porque estava tentando vender a casa, tudo, e pedindo a opinião dele, ele todo contente no começo. O que foi acontecendo? Depois da venda da casa, poucos vieram visitar alguns finais de semana. Depois pulava um final de semana sem ninguém aparecer, mas aparecia no outro. Um ligava. Aos poucos, ele foi se sentindo esquecido. Mas agora eu vou falar para vocês com as palavras dele. Aos poucos, eu fui me sentindo esquecido. Fui me sentindo de escanteio. Abandonado. Uma carta fora do baralho. Conquistei casa, conquistei carro. Dei estudo para os meus filhos. Foi difícil? Foi. Passava noites acordada? Passava, fazia hora extra. Sempre que tinha. Naquela época eu conseguia pular ainda de emprego para outro emprego. Por quê? Precisava de ganhar mais. Dei estudo para os meus filhos. Dei educação. Do que me valeu? Ficar de escanteio. Hoje eu sinto que eu estou abandonado. Eu fui abandonado. É isso que dói hoje. Então enquanto você ainda tem alguma coisa que eles possam dividir, eles ainda se importam com você. Hoje não. Hoje eu fico na rabeira de umas pessoas aqui para me receber um bom dia do parente deles. A minha alegria é quando alguém traz um cachorrinho aqui que me dá mais atenção do que um filho meu. Me dá mais alegria. Eu sinto a atenção que aquele animal me dá. Mas eu queria apenas ver o meu filho passar. Apenas isso. Conversar. Lembrar do que eu fiz. Do que eu fiz por eles. Ao mesmo tempo, eu tenho vontade de perguntar por que esse esquecimento? Se eu fiz tanto, por que fazem tão pouco por mim? Mas olhando bem, eu acho que eles pensam que que faz muito ainda. Será se eu morrer, vão vir todo mundo? Eu fico pensando. É um dia após o outro.
Do que vale tudo que eu fiz? Se hoje a tristeza está me matando. A minha alegria é levantar de manhã, comer o meu pão, pegar o farelo da mesa e jogar pro pardalzinho que vem até a porta. Por quê? É uma atenção. Hoje a tristeza me mata. Tentei dar alegria para todo mundo. No final a tristeza que está me matando. Então de que vale tudo que eu fiz? Se hoje eu estou sozinho, tentando me alegrar a cada dia, mendigando um bom dia de alguém. De que valeu tudo? Para que isso? Se sentir rejeitado. Isso foi um idoso desabafando. Eu não consegui nem argumentar, porque eu achei impressionante as coisas que ele estava falando. O que ele estava falando. Ao mesmo tempo, eu tentei me pôr no lugar dele. Ao mesmo tempo, me deu uma vontade de chorar escutando aquele homem. Dá um desespero. Tem algumas residências que você vai, que o idoso tá rezando pro filho levar ele para almoçar. Um simples almoço com o filho. Enche a boca para falar, meu filho vai vir me buscar. Como que se fosse uma festa de Natal. Um feriado importante. Meu filho vai vir me buscar. Quer vestir a melhor roupa. Quer fazer tudo. Não dorme uma noite antes. Porque é tão raro, tão difícil. Que quando acontece, para eles é como se fosse um dia de Natal. Olha até que ponto chega a situação de um idoso. Tem outros que quer pegar o pagamento e comprar alguma coisa para o filho. Mas só que não é a emoção de dar aquela coisa para o filho. Eles já falam, ó, que dia que é hoje? Já é dia de receber? É o que o meu filho precisa disso e eu quero comprar para ele. Mas não é o desespero de comprar um presente para dar para o filho. Como eles não têm cara de cobrar para o filho vir visitar, eles falam que comprou alguma coisa para o filho. Para o filho poder vir até ele. Para ele ter essa sensação. Então, ao mesmo tempo, esses idosos estão sempre se cobrando. Sempre tentando fazer alguma coisa. Para quê? Para se mostrar que é importante ainda. Então você vê o que vai acontecendo. Outros idosos reclamam do quê? Desabafa o quê? Ah, eu vou fazer isso daqui para minha filha? Eu vou olhar o meu neto? Mas o porquê? Aquela idosa não está nem aguentando olhar o neto. Eu vou lá, tá com o marido doente em cima da cama. Aí ela começa a desabafar que tá olhando o neto ali, ó. Você tá vendo que a pessoa não tá aguentando. Mas por quê? Se não for o neto ali, ela não vê mais o filho. Não vê mais a filha. Então você vai vendo as coisas que eles vão falando, a tristeza que esse povo vai ficando. Enquanto que tá novo, tá bom. Quando você fica sozinho, é triste. Aí que você se dá conta que o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Aí que você vê que uma pessoa só cai na solidão, morre na tristeza. Que um simples bom dia se torna importante para essa pessoa. Uma simples companhia. Quando aparece um cuidador para cuidar de uma pessoa assim, ele se apega com a pessoa, quer contar história. Aí você observa o que vai acontecendo com essas pessoas.
O filho substitui sua presença pelo do cuidador. Muitas vezes o pai não precisa de um cuidador. Precisa apenas da companhia do filho. Da visita do filho. E uma coisa eu vou falar para você. Muitos idosos, se recebesse a visita do filho, estaria melhor. A tristeza faz esse pessoal cair. A tristeza faz esse pessoal perder o apetite. A tristeza acelera um Alzheimer, uma demência. Qual tristeza? Da solidão. Quantos idosos não se sentem assim? Quantos idosos não se sentem solitário? E quando o idoso descobre que teve um almoço na casa do filho, todo mundo foi. E ele pergunta pro filho, nossa, teve almoço lá, você não veio me buscar? Não me avisou? Eu falo assim, ai, não deu tempo de vir. Ele se sente como? Excluído. Ele se sente como? Ué, tava com vergonha de mim? Como muitos idosos falam, tava com nojo de mim? É o que acontece. Mas o tempo passa, né? Conforme você vai cuidando dessas pessoas, desses idosos, você vai vendo, o tempo passa. Então esses desabafos desses idosos é triste, dói. Ao mesmo tempo, se você for parar para pensar, seria fácil para resolver. Por isso que em muitos vídeos eu falo, vamos empolgar ele, vamos colocar ele para cima. É nesse sentido que eu falo. Vamos empolgar ele, vamos colocar ele para cima, escuta a história dele, pergunta dessa história. Por quê? Era o que ele queria falar pro filho, pro neto. E quando vai para casa do filho? Ele quer falar alguma coisa pro neto, o neto tá no celular. É o que mais acontece. E eles percebem isso. Então, para muitos idosos, pensa que o neto está desprezando. Mas hoje, a educação de muita gente é isso. Muita gente vive no celular. Muito idoso não reconhece isso como normal. Não é normal. Hoje estamos aceitando isso, mas não é normal. Esse idoso não tinha celular, não tinha isso na época dele. Hoje o avô vê o neto almoçando com o celular do lado, para eles isso daí tá tudo errado. É uma falta de educação. Concordo, é uma falta de educação. Mas vai o idoso reclamar. Tem família que ainda tem um jogo de cintura, fala assim pro filho, guarda o celular, depois você vê. Então já deixa aquele idoso se sentindo importante. Olha, estão me respeitando. Já tem aquela outro tipo de família que fala como? Nossa, pai, deixa o menino quieto. Não tá fazendo nada, tá quietinho ali na dele. Esse idoso vai se remoer com essas palavras. Esse idoso se sente um inútil. Esse idoso está acostumado de contar a história dele. Tem neto que já ouviu 10 mil vezes a mesma história. Não importa, escuta de novo. Leva o avô até na praça para você ver a diferença. Tem idoso que você vai lá, o idoso fala assim, eu sou abandonado numa casa cheia de gente. Eu fico de canto
numa casa cheia de gente. É uma casa com tanto falatório que é raro eu escutar um bom dia. É uma casa com tanta gente para encher uma mesa que eu almoço sozinho. O que você pensaria escutando essas coisas? Dá até um frio na barriga. Olha a solidão que essa pessoa está sentindo. Olha a tristeza que essa pessoa está sentindo. Aí você chega como cuidador para uma pessoa dessa, você começa a escutar essa pessoa, ajudar essa pessoa a conversar, sentar do lado para almoçar, para tomar um café. Para essa pessoa, você é tudo ali na frente. Por quê? Muitos idosos vai falar assim: trabalhei tanto, saía de uma firma e entrava na outra. Essa casa fui eu que construí. Quando eu comprei esse terreno, não tinha nem vizinho aqui do lado. Vocês vão escutar muitas histórias assim também. Hoje, ninguém me fala bom dia e mora na minha casa. Tem muitas situações assim. Aí eu vou falar assim: não, é que eles trabalham, tem que comer correndo para sair. Não, deixa ele terminar de falar. Deixa ele desabafar. Então, quando eu falo o cuidador tem que saber escutar, é esses momentos também. O cuidador tem que saber a hora de ficar quieto, é esse momento também. Então você vê que um idoso passa muitas coisas na cabeça dele. Um idoso se sente abandonado, se sente sozinho. Às vezes não é nem culpa da família, é a correria do dia a dia mesmo. Às vezes você falou bom dia pro filho, pro neto, eles não escutou que tá na correria. Para ele já foi um desprezo. Mas muitas pessoas escutam e não falam mesmo. Então, ele quer contar a história da casa. Ele quer contar a história de como ele conseguiu aquele terreno, quando ele foi lá. Ele quer contar a história dele. Aí eu paro para pensar, o interessante, ele quer contar a história dele. Todos os idosos querem contar a história, como construiu ali, como mudou de emprego, como ganhava bem, como passou a chefe. E o interessante é que muitos que trabalhavam, acho que na Vox, falavam assim, eu sou capa branca, eu era capa branca. Então, olha as histórias como que é, como funciona. E o porquê dessas histórias, dele contar essas histórias. Porque quando você vai olhando de idoso para idoso, escutando idoso, escutando outro idoso, quase sempre a mesma história. Porque ele se sente sozinho. Quando ele conta a história para você, porque ele está se mostrando que ele era importante. Ele fez muita coisa. Que hoje ele está ali no canto, sem ninguém. Mas ele já teve muitas pessoas ao redor dele. Hoje esses 3 filhos não ligam para ele, não vêm almoçar com ele, não senta na mesma mesa que ele. Mas ele já fez de tudo para aqueles 3 filhos ali. Hoje a casa dele tá ali velhinha. Mas era a melhor casa da rua na época. Ele já teve amigos. Já teve filho pedindo opinião para ele. Hoje, ele só queria um bom dia, uma companhia. Então, o que eu tenho para falar para você que está escutando isso hoje, você que é cuidador vai escutar várias histórias, vai ver muitos de desabafo. Fique quieto, escute, reflita esses desabafos desses idosos.
Tenta se pôr no lugar. Ficar só dá uma solidão mesmo. Muitos acabam morrendo de tristeza. Se sente abandonado, se sente de escanteio. Muitos morrem assim mesmo, de tristeza. Então, às vezes, um idoso começa a desabafar com você, ele enxerga um filho que ele queria que estivesse ali, escutando. Ele enxerga um neto, muitas vezes. Então, escuta. Quando ele terminar de falar, baixar a cabeça, você pergunta a respeito de alguma história que ele já contou, para ele animar. Então, auxilia desse jeito. Você vai aprender muito, você vai entender muito. Então, às vezes, o que você resolve fazendo isso? O que você resolve um problema desse? Em vez de tentar procurar algumas palavras, apenas senta do lado e escuta. Para ele vai ser o máximo. Para ele vai ser um desabafo muito grande. Você pode mudar a vida de um idoso escutando o desabafo dele. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje.